Olá, tudo bem? Nessa aula nós vamos ver como calcular o ΔH das reações através das energias de ligação. Mas antes, a gente precisa revisar as outras maneiras do cálculo ΔH. Bora lá então? Existem ao total 3 maneiras de se fazer o cálculo do delta. A primeira delas nós vimos que é através do final menos inicial mesmo, calculando a entalpia de todos os produtos, ou seja, a entalpia final, com a entalpia de todos os reagentes, que a gente pode chamar de entalpia inicial. Só existe uma maneira realmente de se fazer final menos inicial, e isso vai depender do dado do exercício. Qual é o dado que eu tenho que reconhecer para falar que aqui a gente vai fazer um final menos inicial? Os exercícios que nos fornecem a entalpia de formação, que é a entalpia da própria substância, aí indicam que a gente vai fazer o somatório de todos os ΔHs de reagentes e produtos, fazendo final menos inicial. Tá? Como é que ele fornece isso? Ele dá uma tabela ou no próprio texto da questão e diz lá, entalpia de formação padrão, tá? E coloca a substância que ele está indicando. Por exemplo, H2O, o estado físico é importante, porque é um dos fatores que afetam o valor do ΔH, e ele coloca menos 286, por exemplo, quilojoules por mol. Então, a gente sabe que a cada 1 mol de moléculas de água no seu estado líquido, nós temos esse valor de entalpia. E aí ele vai fornecendo, por exemplo, a entalpia de formação do CO2, menos 390 e poucos, né, 393, se não me engano, e aí vai colocando esses valores. A gente vai, aí, evidentemente, considerar que essa entalpia é uma entalpia molar, então devemos multiplicar pela quantidade indicada no balanceamento da equação, para depois fazer o final menos inicial, o somatório dos produtos menos o somatório dos nossos reagentes. A segunda maneira de se calcular a entalpia das reações é através da lei de Hess. A lei de Hess, a gente sabe que vai ter que fazer, né, o cálculo através da lei de Hess, por quê? Ele vai nos fornecer uma reação, vou colocar aqui genericamente A, dando como produto D, e vai perguntar qual é o ΔH dessa reação. Juntamente com a pergunta, ele nos fornece uma série de equações. Por exemplo, A produz B e ele fala que aqui nós temos ΔH igual a 1. Uma segunda equação, B produz C e aí ΔH igual a 2. E finalmente C produz D e indica para nós o ΔH igual a 3. Bom, deu uma equação que ele quer saber o ΔH e deram várias equações com ΔHs associados, então a gente sabe que a gente vai manipular essas equações para chegar nessa equação que eu chamo de equação problema. Como é que é essa manipulação? Nós podemos inverter uma equação, lembrando que se ao inverter uma equação, o sinal do ΔH também deve ser invertido, aquilo que é indo passa a ser exo e vice-versa, e nós podemos também multiplicar ou dividir uma equação. Se nós multiplicarmos por x, por exemplo, a equação, nós vamos multiplicar por x o valor do ΔH. Se dividirmos, a mesma ideia, dividiu por y, divide o valor do ΔH também por y. Essa multiplicação, divisão, se nós vamos manter ou inverter, é sempre com base na equação problema. Então, nós vamos olhando a equação problema e falamos assim, bom, tem que ter A no reagente, procura nas equações fornecidas onde está A. Tem que ter D no produto, procura nas equações fornecidas onde é que está o D. Feitas as manipulações, perceba que nós podemos cancelar os intermediários. O B foi produzido na primeira equação, consumido na segunda, enquanto o C é produzido na segunda, consumido na terceira. Então, ele é um intermediário, nós podemos cancelar da equação. Após aí cancelar todos os intermediários, nós vamos somar as equações. E a vantagem da lei de Hess é que, ao somar as equações, se não der exatamente igual à equação que ele pediu, então alguma coisa nós fizemos, né, que não deu muito certo no meio do caminho. Então, a vantagem é que é meio que autocorretivo. O ΔH da reação, então, vai ser não mais final e inicial, e sim o somatório. Se nós somamos as equações, então ΔH vai ser somado. ΔH1 mais ΔH2 com ΔH3. E é muito cuidado aqui, né? Deve-se tomar muito cuidado, porque geralmente a gente erra no jogo de sinais. A coisa mais simples e a gente acaba ali vacilando, tudo bem? Então, essas foram as 2 maneiras que nós utilizamos lá para o cálculo do ΔH. Agora, a gente precisa ver essa terceira maneira, que é pela energia de ligação. A gente pode falar que a energia de ligação é a energia envolvida nas ligações covalentes, ou a energia que mantém os átomos unidos na ligação covalente, né? Então, energia envolvida, tá aqui, envolvida nas ligações. Especificamente aqui, a gente vai tratar das ligações que são ligações
covalentes, tá? Então, ligações onde se tem o compartilhamento de elétrons aos pares entre os átomos, geralmente de não metais. Vou pegar um exemplo aqui de processo para a gente analisar o que está acontecendo. Nós temos aqui uma substância, eu vou chamá-la genericamente de AB, e ela vai dar como produto A mais B. Como nós estamos tratando da energia de ligação, a gente precisa observar onde é que estão as ligações, né? AB, perceba que ele está junto, então tem uma ligação formada. Vamos supor aqui que nós temos uma ligação simples entre os átomos de A e B, lembrando que uma ligação simples é uma ligação do tipo sigma. Note que existe uma ligação aqui entre AB no reagente, porém, quando a gente se observa no produto, o A ele está separado do B. Ou seja, houve o rompimento da ligação, dessa ligação simples, entre o A e o B. Como é que isso aconteceu? Vamos supor aqui que a nossa ligação, ela é uma ligação, a ligação covalente, como se for, deixa eu mudar aqui para nossa, pronto. Ela é uma ligação onde envolve uma mola e duas esferas, que são os nossos átomos, tá? E a mola, ela fica vibrando em relação aos átomos, tem esse movimento vibracional. Se nós externamente dermos energia para a mola irá absorver essa energia e, consequentemente, ela irá vibrar cada vez mais, né? Então, está fornecendo energia, ela está vibrando cada vez mais. A gente vai fornecendo, a mola vai absorvendo e vibra cada vez mais, e os átomos, ou as esferas, na ponta dessa mola, ela vai se distanciando cada vez mais, né? Chega um momento que a energia é tamanha que a mola não resiste, e aí quebra, separando as duas esferas, separando os nossos dois átomos. Então, é isso que está acontecendo quando a gente observa aqui nesse processo. O A estava ligado aqui ao B, não é? Alguém foi fornecendo uma certa quantidade de energia externa, está aqui, e a ligação foi absorvendo essa energia. Então, ela está absorvendo energia aqui. Ela vai vibrar, 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 se movimenta aqui, chega um momento que, pum, rompe. E aí, os átomos eles ficam dessa maneira separados. Perceba que aqui no produto não há ligação que mantém A e B. Esses átomos eles se encontram separados, né? Então, note que aqui nós rompemos uma ligação. E para que a ligação tenha sido rompida, a ligação, teve de absorver energia. Absorver energia, nós sabemos que é um processo endotérmico. Então, nós podemos falar que quando há um processo de quebra de ligação, então nós temos quebra aqui de ligação. Todo processo de quebra de ligação é um processo do tipo endotérmico. Então, a ligação ela vai ter que absorver energia para conseguir separar e quebrar os átomos, né? Separar a ligação, nesse caso, quebrar a ligação e separar os átomos, beleza? Então, toda quebra de ligação é um processo endotérmico. Tudo bem? Vamos pegar um outro exemplo agora. Deixa eu colocar aqui essa telinha mais para cima. E vamos observar um outro exemplo. Vou pegar aqui X mais Y. Né? Esses átomos encontram-se separados e eles vão formar uma ligação entre si. Então, X e Y vão se conectar através de uma ligação simples também, né? Então, note que aqui no reagente, nós temos os átomos totalmente separados, eles não estão formando ligação, né? X e Y são átomos separados. E aqui houve a formação de uma ligação covalente entre eles. Nós sabemos, lá do estudo das ligações químicas, que a ligação química é uma tentativa dos átomos aumentarem a sua estabilidade química. E a gente deve se lembrar que estabilidade, né, do ponto de vista energético, é sempre o menor ponto de energia, certo? Isso quer dizer que os átomos separados eles estão com essa energia. Quando eles começam a se aproximar para formar a ligação, né, a energia ela diminui. Sendo assim, se ela tem que diminuir a energia, então uma parte dessa energia vai ter que ser jogada fora. Nesse caso, então, turma, quando se forma a ligação aqui entre X e Y, a formação dessa ligação acaba liberando energia. Ele forma a ligação, estabiliza. Para estabilizar, ele precisa ir para um ponto de energia mais baixo e, consequentemente, então, libera energia para aí o sistema, tá certo? Então, a gente pode fazer um paralelo aqui e toda vez que há a formação da ligação, então, formação aqui de
ligação, certo? Formação de ligação é um processo que vai liberar energia por conta da estabilização dos átomos e, consequentemente, vai ser classificado como um processo exotérmico. Beleza? Toda formação de ligação química por conta da estabilização dos átomos é um processo exotérmico, enquanto a quebra da ligação é um processo endotérmico. Então, a gente tem que levar em consideração esses dois pontos, beleza? Vamos fazer um resumo, então, desse ponto. Vou puxar aqui a nossa tela para cima. E aí a gente pode pensar no seguinte, ó. Toda vez que nós estamos pensando, então, na ligação, certo? A ligação, ela pode ser tanto quebrada, então a ligação ela pode ser quebrada, ou então a ligação ela pode ser formada, certo? Formada. Muito bem. Quando a ligação, então, ela é quebrada, ela precisa, a ligação, absorver energia e nós temos um processo endotérmico. E toda vez que a ligação for formada por conta da estabilização dos átomos, energia é liberada, o processo é exotérmico. Tudo bem? É isso que a gente precisa guardar na cabeça. Toda formação de ligação é um processo aí exotérmico, toda quebra de ligação é um processo endotérmico. Beleza? Agora, como é que a gente vai trabalhar com o cálculo do ΔH? Esse é o grande detalhe, porque nas reações químicas o que acontece é as ligações são quebradas nos reagentes e ligações são formadas do lado do produto. Então, isso é uma coisa interessante de se notar, né? Quando a gente pensa na quebra da ligação, as ligações que são quebradas elas se encontram lá do lado dos reagentes, porque aí os nossos átomos precisam se reorganizar para formar os produtos. E a ligação, quando ela é formada, ela se forma lá do lado dos produtos. Então, a gente vai ter que quebrar ligações dos reagentes, formar ligações dos produtos para calcular o ΔH. Tudo bem? Vou colocar um exemplo aqui, então. Ó. Nas questões, o examinador vai fornecer lá no texto da questão, de alguma maneira, uma tabela como essa aqui, né? Então, você tem uma tabela que nos dá a energia, certo? Energia aqui de ligação. Então, energia de ligação. Note que nessa tabela nós não temos sinal, nem positivo, nem negativo. Ele só está falando. E detalhe, essa tabela aqui é uma tabela genérica. Eu chutei os valores só para ficar mais confortável depois da hora que a gente for fazer os cálculos, tudo bem? Isso não são os valores reais. Ele fala assim, a ligação simples hidrogênio com hidrogênio vale 450 kJ por mol. A energia hidrogênio simples iodo, 300 kJ. Iodo simples iodo, 100. Carbono simples hidrogênio, 400 por mol. E esse daqui, todos esses por mol aqui é por mol de ligação química, tá? Carbono simples carbono, 340, carbono dupla carbono, 600. Tudo bem? Então, tem detalhes aqui que ele vai fornecer, mas não dá o sinal. Quem vai dar o sinal somos nós, na observação da quebra, ou então, por exemplo, na formação da ligação. Beleza? Muito bem. Então, vou fazer um exemplo aqui de uma reação qualquer. Ó, nós temos hidrogênio, H2, gasoso, que vai reagir com iodo, I2, no seu estado também gasoso, para a formação de 2 mols de iodeto de hidrogênio no seu estado gasoso. Ô Igor, não é o ácido iodídrico? Seria ácido se o HI estivesse em solução aquosa. Então, aqui ele só é classificado como iodeto de hidrogênio, né? Como nós temos que calcular através da energia de ligação, temos que ver as ligações aqui. Abre as moléculas, hidrogênio só faz uma ligação, está aqui. Iodo, como ele é da família 7A, tem 7 elétrons da camada de valência, faz apenas um compartilhamento. E aqui nós vamos formar 2 mols de ligação hidrogênio-iodo, tá certo? O que aconteceu foi, reagentes vão quebrar as ligações, produtos vão formar as suas ligações. Então, eu vou quebrar essa ligação hidrogênio com simples hidrogênio, vou quebrar essa ligação iodo com iodo e vou formar essa ligação hidrogênio com iodo. Mas perceba, a gente vai formar 2 mols de moléculas HI. Então, nós temos 2 mols de ligações aqui, tá certo? Para quebrar essa ligação hidrogênio com hidrogênio, a ligação ela teve que absorver 450. É o valor que alguém precisa pagar para ele separar os átomos, tá? Para quebrar essa ligação iodo com iodo, está aqui, então a ligação teve que absorver 100 kJ por mol de ligação.
Na formação da ligação hidrogênio-iodo, né, hidrogênio-iodo, houve a liberação de 300 kJ. Só que cuidado, são 300 kJ por mol de ligação. E aqui nós temos 2 mols de moléculas, então nós temos que multiplicar aqui por 2, beleza? Então, estou multiplicando por 2 aqui por conta do coeficiente estequiométrico aqui em frente, belezinha? Agora sim, nós podemos somar, ó. Nos reagentes, então, para quebrar todas essas ligações, nós absorvemos, porque é um processo de quebra de ligação, 550 kJ de energia. E para a formação das ligações, está aqui hidrogênio e iodo, são 2 vezes, e se é formação, o sinal é negativo, processo exotérmico, 600 kJ, tá? Beleza, calculado a energia da quebra com a energia das formações, a gente pode calcular o ΔH. Só que aqui também não vai ser um final menos inicial. Aqui nós vamos calcular através do somatório das ligações que foram quebradas, mais das ligações que foram formadas. Ou seja, a gente faz o saldo energético. Como assim o saldo energético? É a ideia de o quanto eu recebi, por exemplo, e o quanto eu gastei. E aí eu fico com um saldo. Esse saldo pode ser um saldo positivo, ou então um saldo pode ser negativo. Dos termos que a gente está trabalhando, pode ser endotérmico ou exotérmico, né? Para esse exercício, a gente pode pensar, antes de fazer o cálculo, a gente observa que eu absorvi mais energia para quebrar ou eu liberei mais energia para formar, né? Então, perceba, para quebrar, absorveu 550. Para formar, liberou 600. Então, note que esse processo liberou mais energia do que absorveu para quebrar. A gente já pode inferir que essa reação, digamos que se um exercício só perguntasse se o processo é endotérmico ou exotérmico, aqui a gente já consegue responder. Ele liberou mais energia, então nós sabemos que o sinal tem que ser negativo. Agora, se ele perguntar o valor, aí nós temos que fazer o cálculo, né? Então, vamos lá. ΔH aqui vai ser igual a energia das ligações quebradas mais 550. Energia das ligações formadas, então soma menos 600. Aí, não vai se empolgar, não vai se emocionar, faz a conta na boa aqui. Mais com menos costuma dar menos, né? Se der tudo certo, então a gente faz a conta certa ali, então dá menos, beleza? Então, nós vamos ficar com o ΔH aqui, igual a mais 550, mais com menos dá menos, menos 600. E então, ficamos com o ΔH igual a menos 50 quilojoules de energia. Tudo bem? Então, perceba que aqui a gente não vai fazer um delta também, não é final menos inicial. Nós vamos somar as entalpias das ligações quebradas junto com as ligações que foram formadas. Lembrando que quebra é um processo endo e a formação é um processo exotérmico. Tudo bem aí, turma? Beleza? Então, perceba que final menos inicial é só uma maneira, quando dá entalpia de formação. Se a lei de Hess soma e se a entalpia de ligação soma também as energias quebradas com as energias das ligações formadas. E aí a gente tem que lembrar, sempre considerando lá em mente, que nós temos ali no somatório, né, o sinal da quebra positiva e da formação negativa, tá certo? Tem uma outra coisa que eu quero te mostrar aqui junto com a tabela que está aqui, né? Já fizemos esse primeiro caso, mas tem um detalhezinho interessante. Ó, se você observar aqui, a ligação carbono simples, carbono é 340. E a ligação dupla carbono é 600. E aí fica uma pergunta, por que então, se a ligação simples carbono com carbono é 340, por que dupla carbono-carbono não deveria dar o dobro? Ou seja, deveria dar aí 680. Está dando menos, né? Muita gente acaba se confundindo nesse caso aqui e pode ser até um erro em alguns exercícios. A gente deve se lembrar que quando nós temos uma ligação do tipo simples, é uma ligação do tipo sigma, né? E quando nós temos uma ligação dupla, nós temos uma ligação que é sigma e a outra é uma ligação do tipo pi, tá certo? Energeticamente falando, turma, né, do ponto de vista de energia, a energia da ligação sigma ela é maior em relação à energia da ligação do tipo π, tá certo? Então, aqui, eles não têm a energia sigma, da energia da ligação sigma e da π, elas são diferentes. É por isso que não dá para falar que na ligação dupla, você tem o dobro da ligação simples, né? Se você disser que na ligação dupla é o dobro da simples, é aí como se você estivesse dizendo que na ligação dupla seriam duas ligações sigma.
Tudo bem? Então tem que tomar muito cuidado com essa relação energética aqui que ele mostra na tabela, né? Uma ligação dupla não é o dobro de uma ligação simples, jamais. Uma ligação tripla entre os mesmos tipos de átomos, claro, jamais é o triplo de uma ligação simples. Isso porque a ligação sigma e a ligação do tipo π são ligações diferentes e possuem energias diferentes, beleza? Então toma muito cuidado que às vezes aparece esse tipo de coisa, a gente acaba se confundindo e quer falar que, por exemplo, uma ligação aí dupla é 2 vezes uma ligação simples, tá certo? Muito bem, vamos fazer mais um exemplo aí de cálculo do ΔH através das energias de ligações. Ó, vou pegar um exemplo aqui, ele coloca para a gente a hidrogenação do propeno. Detalhes, o que às vezes pode acontecer, o método é até simples, é fácil da gente calcular, mas às vezes ele coloca, olha, propeno, aí eu tenho que lembrar das substâncias orgânicas, prop indica que são 3 carbonos, né? Esse en aqui diz que tem uma dupla ligação, o O indica que ele é um hidrocarboneto e só apresenta hidrogênios e carbonos na sua estrutura, tá? Então, se houver algum exercício que tem, então, uma substância orgânica a qual você ainda não conhece, ou então não consegue montar, procura lá, pede ajuda, a gente monta com calma, tudo bem? Tá aqui, o propeno, então tem 1, 2, 3 carbonos e uma dupla ligação entre os carbonos. E ele vai fazer uma hidrogenação, ou seja, ele vai romper a ligação aqui e adicionar átomos de hidrogênio, como a gente consegue observar aqui no produto, né? Perceba que eu deixei até de vermelho para a gente identificar onde é que eles foram parar. Tá? Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai quebrar as ligações nos reagentes e formar as ligações nos produtos. Só que tem um detalhe interessante nessa reação. Se você observar bem, ó, essa região que eu estou destacando aqui em amarelo, que é esse grupo CH3 dessa ponta, né, tá aqui, ele é exatamente igual a esse CH3 aqui, né, lá no produto. Então perceba que essa região da minha molécula não sofreu alteração. Sendo assim, eu não preciso quebrar essas 3 ligações carbono simples hidrogênio e depois formá-las novamente aqui. Ah, mas Igor, na hora eu não vi, eu estava nervoso, ou então me sinto mais seguro quebrando todas as ligações, depois formando todas as ligações. Não há problema. Mas se você identificar isso, fica às vezes mais rápido e fácil de fazer os exercícios, beleza? Então tá aqui. O que vai acontecer? A gente vai quebrar essa ligação, ó, carbono dupla com carbono. Aí nós vamos também quebrar essa ligação aqui, hidrogênio simples hidrogênio, tudo bem? As outras ligações elas vão ficar intactas, ó. Vou até destacar um pouquinho melhor. Esses hidrogênios aqui que estão em azul, ó, esse e esse terceiro hidrogênio, né, são esses hidrogênios que estão aqui. Então, essas ligações também não foram quebradas, não preciso aí mexer com elas, tudo bem? Legal. Aí no produto, o que vai acontecer? Nós vamos formar. Perceba que eu tinha uma carbono dupla carbono e aqui eu tenho uma carbono simples carbono. Lembra que a gente tinha conversado anteriormente? Aqui muitas vezes a galera fala assim, mas aqui eu tenho uma dupla e agora eu tenho uma simples. Quer dizer que ele quebrou uma ligação carbono simples, aí carbono. Na verdade não. Né? Depois, na química orgânica, a gente vai até falar que nas reações de adição, como é o caso da hidrogenação aqui que a gente está observando, ela vai romper a ligação π e depois adicionar os átomos de hidrogênio de qualquer outra substância. Mas como os dados da tabela é apenas a ligação simples e a ligação dupla, então na verdade a gente tem que considerar que houve a quebra da ligação dupla e depois a formação de uma nova ligação simples entre os átomos de carbono. E jamais pensar, quebrou uma ligação simples carbono-carbono e depois não formou mais nada, tudo bem? É muito cuidado que a gente tem que observar com esse tipo de reação. Ó. Aqui ele quebrou efetivamente a dupla carbono-carbono e formou uma ligação carbono simples carbono. De novo, por quê? Porque na tabela ele fornece o valor da energia carbono simples e carbono dupla, e não os valores das energias da sigma e da π, tá certo? Então aqui no produto, o que vai acontecer é, ele vai formar uma ligação carbono simples carbono, e ele vai formar uma ligação carbono com hidrogênio, liberando energia, e uma outra ligação carbono-hidrogênio. Como tem bastante ligação, vou fazer assim, ó. Eu vou pegar as ligações e uma outra maneira de organizar. Aí depende de como você prefere, né? As ligações que vão sofrer quebra, lembrando que quebra é um processo endotérmico, e as ligações que vão, então, ser formadas. E a formação da ligação é o processo exotérmico, tá? E a gente vai separando para ficar mais organizado. Aí depende de como você aí acha melhor. Nós vamos quebrar, então,
uma ligação carbono dupla carbono. A energia da ligação dupla carbono-carbono, nessa nossa tabela genérica aqui, vale 600. Lembrando que essa tabela aí foi eu que construí, não são os valores reais. Então, isso daqui está dando 600. Aí nós vamos quebrar uma ligação hidrogênio simples hidrogênio. Ali, hidrogênio simples hidrogênio, 450. Então, uma ligação hidrogênio simples hidrogênio. Então, 1 vezes 450. Isso daqui está dando, então, 450, beleza? Somando o valor das energias quebradas, então a gente vai ter aqui 0,5, ali vai dar 10, 1050. E o sinal, uma vez que é um processo endotérmico, então nós temos o sinal aqui positivo, beleza? Vamos ver para as formações das ligações. Então nós formamos uma ligação carbono simples carbono. A energia da ligação carbono simples carbono, 340. Então, 1 vezes 340, isso vai nos dar, então, 340. Aí nós vamos formar, ó, setinha aqui saindo do carbono e hidrogênio, outra setinha saindo do carbono e hidrogênio, né, de carbonos distintos. Mas nós temos duas ligações, então, carbono simples hidrogênio, né? 2 vezes carbono simples hidrogênio equivale a 400. Então, nós temos aqui 400 vezes 2, 800. Vamos somar todas as energias das ligações formadas e a gente fica lá com, aqui dá 0, 4, aqui vai dar 10, 11, então 1140, só que o sinal é negativo porque o processo ele é exotérmico. Legal. Fez aí o somatório das energias que foram quebradas com as energias que foram formadas, faz o ΔH. Lembrando que o ΔH aqui não é final menos inicial, e sim o somatório das ligações que foram quebradas com as ligações que foram formadas, respeitando sempre o sinal lá, né? ΔH, então, vai ser igual, quebra, mais 1050, mais, aqui, menos 1140, belezinha? E aí a gente vai dar, então, ΔH, faz aí a regra de sinal na boa, hein? Mais 1050, com mais com menos, dá menos 1140, belezinha? Muito bem, então o ΔH aqui, já dá para ver que, nesse caso, a gente liberou também mais energia do que absorveu para quebrar, já é um processo exotérmico. Aqui, deixe-me ver, 50 mais 40, então 90, menos 90 aí, quilojoules de energia, belezinha? Então tá aí, houve a liberação de menos 90 kJ, tá certo? É simples, né? É trabalhoso, porque aí tem que, nesse caso a molécula já estava pronta com as ligações sendo demonstradas ali, mas em outros tipos de exercício a gente vai ter que ou montar a reação, ou se a reação já tenha sido dada, a gente vai ter que abrir as ligações, lembrando quantas ligações cada átomo faz, lembrar então que o processo é endo na quebra, que a formação aí libera energia, e fazer o ΔH por aí quebra menos forma. Beleza? Tudo bem? Tudo bem. Ó, vou fazer um outro exercício aqui, beleza? Só para diferenciar daquilo que a gente estava fazendo, esse é um exercício da FUVEST, deixa eu marcar aqui, FUVEST, se eu não me engano, 2012, tá? E ele fala assim pra gente, ó. Em cadeias carbônicas, dois átomos de carbono podem formar ligações simples, dupla ou tripla. Considere que uma ligação simples, a distância média de ligação entre os dois átomos de carbono é de 0,154 nanômetros. E a energia média de ligação é de 348 kJ por mol. Sendo assim, a distância média da ligação D e a energia média da ligação E associadas à ligação dupla devem ser, respectivamente... Bom, entra naquele contexto que a gente estava falando da ligação simples e da ligação dupla, né? A FUVEST está pegando aqui, muita gente acabou errando essa questão por besteira. Então, vamos ver um detalhezinho aqui. Pegando os dados do exercício, ele falou que carbono simples, carbono, né, tem uma distância, a distância da ligação equivale a 0,154 nanômetro, nano 10 a menos 9, né? E a energia da ligação simples equivale a 348 quilojoules por mol. E ele quer que você aí descubra, entre aspas, qual é o valor da ligação dupla aí entre átomos de carbono.
Bom, lembrando que se é uma ligação dupla, nós temos uma ligação do tipo sigma e a outra ligação é do tipo π, tá certo? Bom, o que aconteceu aqui? Muita gente nesse exercício, turma, acabou fazendo um erro. Por quê? Lá na química orgânica, como a gente viu anteriormente, a ligação, é muito comum a gente falar, olha, numa reação de adição, rompe-se a ligação π porque é uma ligação mais fraca, né? E aí os alunos acabaram ficando em mente com essa ideia. A ligação é mais fraca, a ligação é mais fraca. E realmente ela é mais fraca. Só que a pergunta desse exercício da FUVEST não quer diferenciar a ligação sigma da ligação do tipo π. Ele quer que você compare as energias de uma ligação simples com uma ligação dupla entre átomos de carbono, né? Então, se a gente pensar, vou pegar os nossos patrocinadores BIC. Se a gente pegar aqui, por exemplo, uma caneta e considerar que isso é uma ligação simples, né? Então tem essa energia. Eu consigo quebrar, né? Vou ter que fazer uma certa força. Agora, eu tenho uma ligação dupla, certo? Então, uma é sigma e a outra é π. O que ele está falando é a energia da ligação dupla. Quem você acha que tem mais energia? Uma caneta só, ou seja, uma ligação, ou duas canetas? Qual é o que eu quebro mais fácil? Eu quebro uma caneta mais fácil ou eu quebro duas mais fácil, né? Então, essa é a ideia que ele está falando. É claro que quando eu tenho duas coisas, fica mais difícil, fica mais forte aqui. Mesmo que uma delas seja mais fraca em relação à outra, eu tenho duas coisas para quebrar, não é? Não é porque uma é mais fraca, então a ideia parece que foi assim, né? Se eu tenho uma fraca, então isso daqui enfraqueceu mais que uma só, né? Tenho duas coisas, uma coisa ficou mais fraca. Então, cuidado. Eu tenho uma sigma e eu tenho uma π. Sim, a π é mais fraca, correto. Mas aqui ele está comparando a ligação dupla entre os átomos. Tudo bem? Então, voltando ao exercício lá. Ele fala para a gente, assim sendo, né, aqui embaixo, a distância média da ligação D e a energia média E associadas à ligação dupla, a gente já consegue entender que na ligação dupla, a energia ela tem que ser maior em relação a 348. Tem que ser maior que 348 kJ por mol de ligação, porque eu tenho duas coisas ali, né? Eu tenho tanto uma ligação simples, uma ligação sigma, quanto uma ligação π. Sendo assim, ó, a alternativa letra B já esquece, né? Que ele fala que é menor, então tchau. A alternativa letra C também esquece, porque ele fala que é igual, não é. Na letra D, ele também fala que, neste caso, a energia é menor. E aí ficamos, como toda boa questão da FUVEST, com duas possibilidades. A energia que é maior, agora eu só preciso saber da distância. Bom, quando se forma uma ligação do tipo π, o que acontece? Vamos comparar. A ligação do tipo sigma é uma interpenetração frontal de orbitais, então eles vão se interpenetrando dessa maneira. Essa é a ligação, os dedos aqui indicam a formação da ligação do tipo sigma. A ligação do tipo π é uma aproximação e uma interpenetração, a gente pode falar também, né, de orbitais, só que lateralmente. Então imagina, ó, eu formei a ligação sigma, onde estão os meus dedos, e agora eu preciso aproximar os dedões para formar a ligação π. Só que não é só a nuvem que vai aproximar, são os átomos, né? Eles têm que se aproximar mais, porque essa nuvem tem que encontrar com a outra lateralmente para formar a ligação. Então, olha, ele fez a ligação sigma, agora eu quero ligar os dedões. Então, ele tem que começar a aproximar, aproximar, aproximar. Consequentemente, quanto mais eu aproximo, né? Na verdade, quanto aí a necessidade de formar a ligação π, mais eu tenho que aproximar os átomos, né? Isso para formar uma π na dupla. Se eu tiver que formar uma tripla, eu tenho que aproximar mais ainda, porque eu tenho que formar uma segunda ligação π, né? Então, de novo, a ligação sigma é uma interpenetração frontal dos orbitais, a ligação π é uma interpenetração lateral, uma aproximação de nuvens, e como eu tenho que aproximar, né, os átomos têm que ficar cada vez mais próximos para fazer a ligação do tipo π acontecer. Se eu tiver uma π, então aproxima. Se eu tiver uma segunda π, no caso da tripla ligação, eu aproximo ainda mais. Isso quer dizer que, voltando aqui ao nosso esquema, né? A gente comparar as ligações, a gente pode pegar o seguinte. A ligação aí simples, sigma, entre os átomos de carbono ou qualquer outro átomo, tem essa distância. Se eu for formar uma ligação dupla, aí ele já diminui a distância, porque a ligação π necessita de aproximação dos átomos.
Se eu for formar uma ligação tripla, então eu tenho uma distância ainda menor entre os átomos, né? Então perceba que a distância aqui, ó, ela vai diminuindo à medida que eu formo mais ligações π. Quanto maior o número de ligações π entre os átomos, menor é a distância. Então aqui na ligação dupla, comparando lá, a distância, ela tem que ser, nesse caso, menor que 0,154 nanômetros, beleza? Então ficamos com a alternativa, a energia maior e distância menor, a alternativa letra A, beleza? Então tá aí. Bonitinha essa questão da FUVEST. Infelizmente muita gente acabou confundindo por conta dessa questão, né, de você acabar lembrando da química orgânica e falar que a ligação π é uma ligação fraca. E comparar aí uma ligação simples com uma ligação dupla e falar que a dupla é mais fraca do que uma simples. Então, cuidado lá e atenção, belezinha? Vamos fazer mais um exemplo? Ó, tenho aqui a dissociação do etino, que é o acetileno. O acetileno ou etino, gás de maçarico, e também é um gás que pode ser utilizado para amadurecimento de frutos, né? Dissociação, turma, esse termo dissociação na química é muito utilizado para quando você vai ter uma separação, né? Os processos de separação também podem ser chamados de uma dissociação. O que ele está falando aqui? A dissociação do etino. Observando a reação, nós temos o etino, que é o C2H2, né? C2 aqui, H2. Cuidado que esse nome, acetileno, é o nome comercial que a gente tem para esse gás, né? A FUVEST gosta muito de usar esses nomes comerciais, então cuidado e atenção, tá certo? Perceba que aqui nós temos o seguinte, ó, ele rompeu a ligação carbono-hidrogênio, então ele rompeu aqui a ligação carbono-hidrogênio e separou os átomos. E também quebrou aqui a ligação carbono-tripla carbono. Então, os átomos estão todos separados, beleza? Esses átomos aqui, ó, estão totalmente separados. Não há ligação. Muitas vezes a galera, quer ver? Vou puxar um pouco para o lado aqui, confunde isso aqui. Ele mostrou para a gente 2H. 2H é diferente, nesse caso, de H2. Não é? 2H, ele está falando que eu tenho um átomo de hidrogênio aqui e tenho um átomo de hidrogênio aqui. Quando ele fala H2, ele está falando que existe um átomo, né, ligado a outro átomo. Então, nós temos uma ligação. Essa notação 2H indica dois átomos de hidrogênio separados. Quando ele coloca H2, nós temos dois átomos de hidrogênio formando a molécula do gás hidrogênio. Então, eles estão juntos, beleza? Então, cuidado nesse caso, por quê? Ele está falando lá para a gente que houve o processo de dissociação da molécula do etino, separando todos os átomos, e aí houve a absorção de 1.630 kJ de energia. O que ele vai perguntar para a gente? Ele quer saber qual é o valor da energia carbono tripla carbono, que é a única que não tinha aqui na tabela, não sei se você tinha percebido, né? Então, o que a gente pode fazer? Para romper a ligação hidrogênio-carbono, né? Hidrogênio-carbono está aqui, ele tem que absorver 400. Aqui vai também absorver 400, beleza? Só que eu não sei o quanto ele vai absorver para quebrar a ligação, nesse caso, tripla entre átomos de carbono. Mas eu sei que a gente vai ter lá 400 mais x, tudo isso vai ser igual a 1.630, que é a energia para separação total desses átomos, né? Então, a gente pode falar, ó, 800 mais x foi a energia das ligações quebradas. E tudo isso teve que dar um total de 1.630, beleza? Bom, então o valor de x aqui, a gente vai fazer lá 1.630 menos 800, e aí ficamos com o valor da ligação tripla entre átomos de carbono, equivalente a 830 kJ por mol de ligação, né? Por mol de ligação carbono tripla carbono, tá certo? Quis te mostrar esse exemplo por conta justamente desse detalhe aqui. 2H e 2C, né? Não existe nenhuma ligação envolvida nesses átomos. Então, eles estão totalmente dissociados, totalmente separados. E a gente faz aqui, né, matematicamente dessa forma, soma todas as ligações que foram quebradas, mas não há nenhuma ligação sendo formada aqui no nosso produto. Belezinha? Muito bem. É isso aí, né? Tranquilo de fazer a energia de ligação, né? O cálculo do ΔH através da energia de ligação. Lembrar só que toda ligação que é quebrada, então, é um processo endotérmico, e toda ligação formada é um processo que vai liberar energia, um processo exotérmico. E no cálculo do ΔH, nós temos aí
não final menos inicial, é uma única maneira que se faz isso, mas sim a formação, o somatório das ligações que foram quebradas, mais as ligações que foram formadas, fazendo aí um saldo energético, beleza? Espero que você tenha aprendido, toma muito cuidado com energia de ligação, porque às vezes dá um nó na cabeça, são 3 maneiras diferentes agora, então a gente tem que tomar um certo cuidado. É isso aí, a gente se vê numa próxima.